Ucrânia, sim, e eu acho que isso nos leva a uma boa transição Pepe com relação aos tijolos e Vladimir Putin e Rússia e isolamento porque eu acho que dos grandes razões pelas quais a Ucrânia não é mais um ponto focal, poderíamos chamar isso de uma derrota estratégica, embora, é claro, a Ucrânia ainda esteja de pé, a OTAN ainda existe, eles foram derrotados essencialmente em todas as frentes e parece que Vladimir Putin e a Rússia, com a cúpula dos tijolos em 2024, o que eles demonstraram claramente foi que Putin e a Rússia não estão apenas isolados, mas estão na verdade liderando o desenvolvimento de um novo mundo multipolar com os tijolos agora no centro, o que não poderíamos nem dizer, talvez 2, 3, 4 anos atrás. Então, Pepe, você poderia explicar como exatamente a Rússia essencialmente alcançou a derrota estratégica e poderia falar sobre como os tijolos na cúpula dos tijolos refletirão isso. É uma análise muito complicada, Dani, porque entre os tijolos, a maneira como eles veem a Ucrânia, é em todo o espectro, não há consenso. Alguns deles são muito reticentes sem sequer começar a falar sobre isso. Alguns, pelo menos, condenaram o que a Rússia fez e está fazendo na Ucrânia, mas eles entendem o raciocínio dos russos por causa, claro, dos méritos da diplomacia russa. Quando você tem Lavrov em seu time, uau, é como ter Cristiano. 10 Cristiano Ronaldos, você sabe que essa é outra história. Tenho certeza de que você e nosso público notam o grau de extrema ira em todo o Ocidente coletivo com o sucesso da cúpula em Kazan. E o fato de que representantes das principais células globais, superpotências, potências médias, pequenas potências estavam lá e a capital do mundo por 3 dias foi na verdade Kazan, literalmente, você sabe, então isso do ponto de vista do Ocidente coletivo foi uau, eles simplesmente não conseguiam suportar e todas as vezes. Pela manhã, quando eu pelo menos dei uma olhada em algumas manchetes nos Estados Unidos ou na Europa, a única coisa em cada manchete era colocar, colocar, você nunca vê tijolos mencionados em nenhuma manchete, é como colocar, um dia, aparecer e dizer, ó, vou reunir o Clube dos Autocratas, vou dar uma festa, obviamente, sem discussões geopolíticas e geoeconômicas, corredores de conectividade, integração da Eurásia com a África. O fato de os líderes de todo o Sul global terem dito que não, claro que não, foi pura demonização russa. Demonização de Putin, e esta cúpula surgiu do nada. Literalmente, nenhum desses idiotas, é claro, acompanhou o imenso trabalho árduo das pessoas que organizaram a cúpula. Tive o privilégio de acompanhar por alguns meses porque este ano passei mais de 5 meses na Rússia. Na maioria das vezes, tudo o que eu fazia era mais ou menos relacionado aos BRICS em Kazan. Em outubro, conversas com economistas, com os caras da finança, com caras ligados ao Conselho Empresarial dos BRICS, com membros de grupos de trabalho, com diplomatas. Em nossa conversa com Lavrov no início deste ano, vocês conhecem o trabalho de todos nós que estamos acompanhando os preparativos para a cúpula na Rússia ao longo deste ano. Vocês poderiam, é claro, eles tiveram mais de 200 eventos sérios relacionados aos BRICS, não apenas em São Petersburgo, em Kazan, em Vladivostok, vocês sabem, em todos os lugares. E as discussões, os testes dos modelos, vocês sabem, até mesmo em debates internos, debates sérios.
dentro do Ministério das Finanças russo. Por exemplo, dentro do Banco Central Russo, entre os principais economistas russos e chefes de fintechs, possamos começar o grande laboratório em Kazan e começar a testar esses modelos. Você sabe, obviamente não espere que a grande mídia do coletivo preste atenção a tudo isso, você sabe, então isso era mais do que previsível. Então, ponto é que a presidência russa este ano foi, sem dúvida, a presidência certa, na hora certa, no momento histórico certo, para fazer esse trem de alta velocidade sair da estação e os experimentos no laboratório começarem de vez, o que nos leva ao que vai acontecer no ano que vem, e isso é imensamente complicado porque no ano que vem a presidência será brasileira. Os brasileiros são a prioridade deles, não são tijolos. A prioridade deles é o G20, o próximo G20 será no final deste mês, em menos de 3 semanas no Rio, já foi sequestrado pelo G7, o que significa que o Brasil, um membro do BRICS, está basicamente conectado diretamente ao G7 e está promovendo a agenda do G7 e não a agenda do BRICS. Isso explica, entre outras coisas, porque a delegação brasileira em Kazan este ano foi, no mínimo, lamentável, e estou sendo muito diplomático. As razões pelas quais Lula não foi, uau! Essa é uma história muito longa e foi debatida sem parar, inclusive em Kazan. A ótica foi horrível porque, essencialmente, foi interpretado que Lula, que costumava ser um dos líderes históricos do Sul Global nos últimos 30 anos ou mais, perdeu um momento histórico em que precisava estar lá e não conversando com Putin ou Modivi Azul por apenas alguns minutos. Então não sabemos o que o Brasil fará no próximo ano. Não será muito, não? Avançará muito. E isso também explica por que os russos tiveram que se esforçar muito este ano para avançar ao máximo possível, sabendo que no próximo ano não acontecerá muita coisa, certo? E isso inclui também NDB, o BRICS Bank com sede em Xangai, onde o presidente ideal seria um russo e talvez não, porque Putin está sendo muito cordial, muito diplomático e muito respeitoso com o brasileiro e diga a ele, ok, seu ex-presidente pode continuar, não temos nada contra isso, não é exatamente a melhor decisão técnica, talvez não, é uma decisão política, mas no estágio dos tijolos, a decisão deve ser técnica. E para tornar as coisas ainda mais surrealistas, para dizer o mínimo, a cúpula dos tijolos no Brasil no ano que vem será realizada no meio do ano. Isso faz sentido? Obviamente não. Você não pode fazer uma recapitulação de sua agenda em uma organização multilateral de tamanha complexidade hoje em dia e examinada agora por todos no Sul Global em julho. Você tem que fazer isso como os russos estavam fazendo este ano no final de outubro. Então há uma possibilidade de que alguns economistas brasileiros estejam flutuando a ideia, o que é bastante sólido, ok, o próximo G20 no próximo ano 2025 será na África do Sul, então por que não fazemos uma sessão de tijolos na África do Sul no final do ano que vem para que possamos ter uma recapitulação de tudo o que aconteceu em 2025? Espero que isso funcione. O Brasil, como na presidência dos tijolos no próximo ano, vai ser um problema. Infelizmente, mas isso não significa que todos esses testes de modelo no grande laboratório vão parar, não, pelo contrário, eles continuarão, especialmente os russos e os chineses. Eles testarão muitas coisas e essa integração de sistemas de pagamento, por exemplo, o sistema chinês, o SPF, o sistema russo, o sistema iraniano, eles podem se reunir e começar a trabalhar como uma espécie de SWIFT alternativo, e já temos 3 grandes tijolos envolvidos nisso, além do BRICS Bridge, é claro. Se o Banco de Compensações Internacionais decidir, ok, vamos acabar com o bridge, sem problemas.
Porque temos tijolos e parceiros do BRICS que são membros do BRIDGE. Eles transferiram toda a sua experiência para testes de laboratório do BRICS Bridge, então. A coisa mais importante, mais uma vez, são as discussões básicas que levaram a todos. Esses testes de modelo que foram feitas ao longo deste ano na Rússia e que preparam o cenário não apenas para o próximo ano, mas para os próximos anos, que é uma questão de testar todos esses modelos, os sistemas interagindo e, em seguida, surgindo. Talvez em questão de 2 ou 3 anos, ok, teremos um sistema de pagamento alternativo completo, passando $1 americano, euro, iene, etc., com base em nossas moedas nacionais e talvez chegando ao sistema chamado unidade baseada em ouro, moedas nacionais. Então o trem já partiu da estação. E mesmo que no próximo ano ele pare em uma estação tropical em algum lugar da América do Sul, não é grande